assunto de hoje do Saúde em Seu Lar será varizes, mas principalmente nós vamos focar nos tratamentos, Tratamentos modernos, tratamentos minimamente invasivos. E vocês vão ver que não é apenas a questão estética. Varizes precisam ser tratadas para evitar consequências muitas vezes severas, até mesmo as chamadas úlceras varicosas, que são extremamente graves. Não saio daí, que nós vamos para o intervalo rápido e já volto aqui com a doutora Nayara, que vai falar sobre essa tecnologia no tratamento das varizes e das telangiectasias. Volta em um minutinho. Estamos de volta com Saúde em Seu Lar e vocês viram hoje no editorial que nós vamos conversar sobre varizes, essa patologia, esse problema vascular que é muito comum. E tenho o prazer muito grande de receber aqui no programa, pela primeira vez, a doutora Nayara Cioff Battagini, que tem a formação e doutorado pela USP, com especialização nos Estados Unidos, e atualmente está atuando em São Paulo. É um prazer receber você aqui. Prazer é todo meu, eu agradeço o convite em trazer essa informação tão importante que atinge tantas pessoas que são as varizes de membros inferiores. Eu já queria começar a perguntar a frequência, como é que é a estatística das varizes? Realmente é uma patologia muito comum? Bom, varizes, para começar, são aquelas veias dilatadas, tortuosas, esverdeadas, que ocorrem nos membros inferiores e atingem 30% da população, ou seja, uma grande parcela da população que é atingida por essa doença. Então, ela faz parte de uma doença que é a insuficiência venosa crônica, que vai desde aqueles vasinhos, que são aquelas aranhinhas que incomodam muitas vezes, principalmente as mulheres, até o estágio mais avançado, que são as úlceras varicosas, que são aquelas úlceras de difícil cicatrização. As varizes nada mais são do que um estágio da insuficiência venosa crônica. Insuficiência venosa crônica, muito bem. Então aqueles vasinhos que incomodam e muito, porque esteticamente as mulheres ficam incomodadas, são varizes, são microvarizes, podemos dizer assim, varizes pequenininhas ou não? Não, os vasinhos ou as telangiectasias, que é o nome correto para esses vasinhos, eles fazem parte da insuficiência venosa crônica, mas eles diferem das varizes pela localização e pelo tamanho. Então, as telangiectasias, eles estão na epiderme, que é a camada mais superficial da pele. Já as varizes, elas são mais calibrosas, estão no subcutâneo, que é a camada de gordura que está abaixo da pele. Então, eles são diferentes, fazem parte da mesma patologia, mas são com afecções diferentes. Certo. Agora, nessa frequência toda, mas o que realmente são, o que causa essas varizes? O que causa essa insuficiência vascular, que às vezes pode até desenvolver uma úlcera até bastante complicado de tratamento? Bom, a principal causa das varizes é o fator genético, hereditário. Então, é muito difícil uma pessoa ter varizes sem ter alguém na família que tenha varizes também e que tenha passado esse fator genético. Mas existem outros fatores externos que pioram as varizes e contribuem para o aparecimento, como, por exemplo, a obesidade, o sedentarismo, ficar muitas horas em pé ou sentado e o uso de hormônios, no caso das mulheres, o anticoncepcional oral. Então, são todos esses fatores que, em conjunto, desencadeiam o aparecimento das varizes. Nayara, o tabagismo. O tabagismo é algo também que influencia no aparecimento das varizes? O tabagismo ele não é tão importante para as doenças venosas como é para as doenças arteriais. Então, na nossa especialidade cirurgia vascular, nós temos as doenças venosas, que são aquelas que acometem as veias, que são os vasos que trazem o sangue de volta para o coração. E nós temos as artérias que levam o sangue do coração para os tecidos. O tabagismo, ele é muito mais importante como um fator de risco para as doenças arteriais.
mas ele também é maléfico quando nós falamos em doenças venosas. Não é o principal fator de risco no caso das varizes, mas também deve ser eliminado quando nós pensamos em prevenção e tratamento dessa doença. Tudo bem. Bom, diante desse quadro, vamos começar pelo tratamento das varizes em si. Antigamente, eu acho até antigamente, falava se tem varizes, tem que tirar a safena, né? Isso era muito comum de você ouvir essas coisas. Eu vou operar das minhas varizes, o doutor lá falou que tem que tirar a safena. Como é que está essa situação hoje das cirurgias de varizes? Se tem ou não um tratamento efetivo, conservador, sem ser cirúrgico? Então, em primeiro lugar, é o seguinte: antes da gente indicar um tratamento para uma pessoa com varizes, nós temos primeiro que avaliar qual é o grau dessa doença. Então, essa avaliação é feita através do exame físico detalhado e de um exame complementar que se chama ultrassom Doppler venoso de membros inferiores, que é um ultrassom que avaliam as veias profundas, as veias safenas, que são veias do sistema venoso superficial, e assim a gente consegue decidir qual é o melhor tratamento para aquele paciente. Se a safena está doente, dilatada, insuficiente, com refluxo, o que isso quer dizer? O sangue, ao invés de estar só subindo por ela, também desce, e isso é uma condição patológica, e isso leva a uma dilatação da veia, ela deve ser também tratada na cirurgia. E realmente nós temos a técnica mais antiga, que é a safenectomia, ou a retirada da veia safena, que é feita através de cortes. E atualmente nós temos as técnicas minimamente invasivas, que são técnicas muito mais modernas, que são o tratamento com o laser e com a radiofrequência, que ao invés de retirar a safena doente, nós fazemos uma ablação, ou seja, nós queimamos de dentro para fora a safena com o laser ou a radiofrequência. Com essas duas técnicas não são necessários cortes, e já há alguns anos, os últimos guidelines da Sociedade Americana e Europeia já recomendam essas técnicas menos invasivas em relação à safenectomia, por levarem a uma recuperação muito mais rápida. Mas é importante dizer que a safena ela só é acometida ela só é tratada quando ela está realmente acometida. Ou seja, ela está doente, dilatada, nós não sacrificamos uma safena normal ou que tenha um grau leve de insuficiência numa cirurgia. Ela tem que estar realmente acometida porque, afinal de contas, ela é uma veia que pode ser utilizada futuramente para uma ponte de safena ou para alguma outra situação. Tá. A safena, quando ela está insuficiente, começa a aparecer outras varizes, devido a essa insuficiência, que vai aparecendo uma dilatação de outras veias? Tem duas condições. Tem a condição que a safena doente leva ao surgimento daquelas veias superficiais que a gente consegue ver. A safena não é uma veia que a gente vê, apesar dela fazer parte do sistema venoso superficial, ela não é visível na perna. Mas se ela está insuficiente, ela leva ao aparecimento daquelas varizes superficiais, mas também existem muitos casos de aparecimento das varizes superficiais com a safena normal. Então, por isso, o ultrassom Doppler ele é tão importante para nos ajudar a definir qual é a melhor técnica cirúrgica para aquele paciente. Tá. Daqui a pouco nós vamos conversar do tratamento, não da questão da safena, mas das varizes em si, né? Das varizes em si. Bom, medicamentos. Medicamentos resolvem? Alguns tipos de medicamentos que possa estar resolvendo, ou é só paliativo para tirar dor, para tirar peso nas pernas, ou não? Infelizmente, não existe medicamento que trate uma veia dilatada. Esses medicamentos nós chamamos de venotônicos, eles atuam na parede da veia, mas eles não conseguem eliminar uma veia doente, eles só vão ser sintomáticos. Então, eles ajudam no peso que as varizes provocam nas pernas, no cansaço, ajudam a tirar um pouco o edema, mas eles não resolvem o problema.
Então, a gente introduz o medicamento até uma possível cirurgia em pacientes muito sintomáticos, juntamente com a meia elástica, que faz parte também do tratamento clínico das varizes de membros inferiores e muitas vezes são até mais efetivas do que os venotônicos. Tá. Nós vamos falar um pouquinho também das meias, tá? Vamos para um intervalinho rápido. Eu gostaria de convidar você a acompanhar o Saúde em Seu Lar, todo sábado, 1h15, pela TV Alterosa, e também dizer que simultaneamente pelo Facebook, pelo canal do YouTube. Portanto, nós queremos realmente continuar fazendo diferença na sua vida através da informação. Não saia que eu volto em 1 minuto aqui com a doutora Nayara, que é cirurgiã vascular e endovascular, para conversar conosco sobre essa patologia que são as varizes. Volto em 1 minutinho. Estamos de volta com Saúde em Seu Lar e hoje falando de varizes. Estou aqui com a doutora Nayara Cioff Patagini, que é cirurgiã vascular e endovascular. Antes da gente continuar, endovascular, o que significa? As pessoas devem estar perguntando, o que será que é endovascular, né? Bom, endovascular é uma subespecialidade da cirurgia vascular, na qual nós tratamos as doenças vasculares de forma minimamente invasiva, ou seja, nós usamos o interior dos vasos através de fios guias, catéteres, balões, próteses, que são dispositivos que navegam por dentro dos vasos para fazer o tratamento das doenças vasculares. Então, nós muitas vezes fazemos... Sem corte, né? Só para as sem pessoas cortes, entenderem. isso, apenas com pequenos furinhos, muitas vezes na virilha ou nos membros superiores, e através dessas localizações nós conseguimos atingir qualquer vaso do organismo e fazer o tratamento da doença em questão. Nayara, o que é como é que funciona essa questão da cirurgia laser, né? Como é que é? Tem como você explicar para as pessoas entenderem? Bom, quando a gente fala de cirurgia de varizes, quando nós vamos tratar a safena, nós podemos utilizar o laser ou a radiofrequência, que são técnicas ablativas. Tá, enquanto a Nayara vai aqui explicando, nós vamos mostrando o vídeo também. Isso. Pode ir explicando. Então, ao invés de nós fazermos cortes para fazer a retirada da safena doente, que precisa fazer um corte na virilha, um corte no tornozelo, ou dependendo se for safena magna ou se for a safena parva, que é a que passa na batata da perna, nós temos que fazer um corte atrás do joelho. Nós fazemos apenas um furinho, sim, guiado por ultrassom, e entramos com a fibra do laser por dentro da veia. Todo o procedimento é guiado pelo equipamento de ultrassom. E nós fazemos a ablação, que quer dizer, é queimar a veia de dentro para fora. Isso leva a uma reação dentro da veia que faz com que ela se feche. Tipo uma reação inflamatória? Tipo uma reação inflamatória que faz com que ela se feche. Ou seja, ela não vai ter mais função, é como se ela tivesse sido retirada. Ela vai continuar na perna, mas ela não vai ter mais função. Então, isso é feito sem corte, é a técnica mais moderna que nós temos hoje, para o tratamento da safena. Já quando nós estamos falando das varizes superficiais... Se quiser já explicar, tudo bem. Isso, essas varizes superficiais nós tratamos no mesmo tempo cirúrgico, e só que neste caso nós temos que fazer pequenos cortezinhos, microincisões, para tirar essas veias uma a uma. Então são duas coisas diferentes, dependendo de cada caso, nós temos nós temos que avaliar e ver qual é a melhor técnica para aquele paciente. Eu sempre digo aqui que cada caso é um caso, né? Não dá para usar a mesma coisa do vizinho, né? Não só medicamentos, também como cirurgias. Bem, vamos agora conversar então sobre as microvarizes, não é microvarizes, né? As telangiectasias, né? Os famosos vasinhos. Continua com a mesma técnica. Como é que funciona essas técnicas? Antes, quero te perguntar o seguinte. Toda essa cirurgia, mesmo endovascular e tudo, é sob anestesia? É raquianestesia? Qual anestesia que se utiliza? A cirurgia de varizes, ela é principalmente realizada sob raquianestesia mais sedação. É feita em hospital.
Existem alguns poucos casos em que a termoablação a laser apenas pode ser feita com anestesia local, mas na grande maioria dos casos é melhor que seja feita em ambiente hospitalar, com raquianestesia e sedação, porque é mais confortável para o paciente. Só para as pessoas saberem, 24 horas de internação ou sai no mesmo dia às vezes? Menos horas. O paciente geralmente opera de manhã, vai embora no final do dia. Final do dia. Muito bem. E as cirurgias são das duas pernas? Sim. Depende. Não, mas sempre o problema está nas duas, né? É muito difícil um paciente que tenha varizes de um lado só e que do outro lado não tenha absolutamente nenhuma veia doente. É muito difícil essa situação. Então, quando ele vai para o centro cirúrgico, ele vai no intuito de ser tratado de forma completa. Já faz os dois membros. Os dois membros. Tá. Bem, e em relação aos vasinhos, né? Os vasinhos, que as pessoas conhecem como vasinhos, que são as telangiectasias. Como é que está a questão do tratamento? Bom, o tratamento das telangiectasias é um tratamento diferente das varizes. Nós fazemos em consultório e atualmente nós temos duas técnicas para tratamento dos vasinhos. A primeira delas é a escleroterapia, que as pessoas conhecem como secagem dos vasinhos ou aplicação, em que nós utilizamos agulhas muito fininhas que nós injetamos uma medicação dentro dos vasinhos, na maioria das vezes é a glicose, a 75%, que faz com que o vasinho se feche e por isso que ele some da pele. É um procedimento feito em consultório. Nós dispomos de alguns dispositivos para diminuir o desconforto, como, por exemplo, um equipamento que joga um ar gelado na pele. Eu ia te perguntar se dói, né? As mulheres têm, se isso dói, provoca dor na hora de fazer. Ele gera uma certa queimação. Confortável não é, né? Mas nada que impeça as pessoas de fazer. Nós utilizamos esse equipamento que joga esse ar gelado, faz uma certa anestesia da pele e assim nós conseguimos fazer o procedimento. Tá. Nós também utilizamos um aparelho que nós chamamos de realidade aumentada, que é possível visualizar vasos ainda não visíveis a olho nu, que são as veias nutridoras, que levam sangue para esses vasinhos. Então, não adianta só tratar os vasos, também temos que tratar as nutridoras, e só identificamos essas nutridoras com esses aparelhos de realidade aumentada. E isso evita, então, a recidiva dos vasinhos, você tratando as veias que alimentam esses vasinhos? Sim, é primordial o tratamento das veias nutridoras, as nutrícias, pois com certeza se você não faz o tratamento delas, os vasos vão voltar e numa velocidade muito mais rápido, né? Ah, interessante. E a outra técnica que nós utilizamos para tratamento dos vasos é a técnica que associa o laser com a escleroterapia, que é a técnica de Clax, que foi desenvolvida por um brasileiro e que atualmente é uma das técnicas mais modernas que nós temos. Nós utilizamos a técnica do laser, que leva a uma ablação térmica do vasinho, mais a escleroterapia, que é um tratamento químico, também feito em consultório. Também utilizamos o aparelho de realidade aumentada e o equipamento de ar gelado para provocar uma certa anestesia da pele. Bom, e fazendo dessa forma, né, como você está explicando e tudo, a chance de recidiva ainda existe? Porque a causa às vezes persiste, né? Por exemplo, uma pessoa obesa também tem que perder peso. Eu acredito que talvez tenha que tirar também, melhorar também a causa, né? Não, a genética não tem como, né? A genética não é possível tirar, né? Mas nós conseguimos atuar em todos os outros fatores. Então, na obesidade, no sedentarismo, no uso de hormônios que aumentam a incidência das telangiectasias, das varizes. Então, infelizmente, a insuficiência venosa crônica é uma doença crônica, como o próprio nome diz, e deve ser tratada a vida toda. Certo. Então, o paciente, uma vez tendo feito o tratamento, ele deve manter a vida toda, porque a genética está ali atuando e pode... não é que voltam aqueles vasos tratados. Aparecem outros. São novos que aparecem. Mas isso em nada, gente, tem que tratar, porque senão pode evoluir
para outras coisas. Por exemplo, se você não trata, não faz o tratamento, quais são as consequências? Além da dor, do peso nas pernas e tudo mais. Varizes, quando não tratadas, elas podem evoluir, então elas podem chegar em estágios mais avançados, como, por exemplo, quando aparecem aquelas alterações na pele, que a pele fica escurecida, cheia de áreas avermelhadas, endurecidas, até o estágio final, que são as úlceras varicosas. Então, elas precisam ser tratadas, pois nós não sabemos até quão rápido vai ser evoluído naquele paciente. E além disso, varizes não tratadas podem ocasionar flebites, que são aquelas inflamações das varizes que ficam endurecidas, avermelhadas, aumentam o risco do paciente desenvolver uma trombose. Quem tem varizes tem mais risco de ter trombose, risco de sangramento de um cordão varicoso, que pode ser um sangramento importante. Então, uma vez diagnosticada, as varizes devem ser tratadas, é claro que considerando as doenças outras que o paciente tem, o risco de cirurgia. Então, nós sempre devemos tratar conforme o caso e as comorbidades daquele paciente. Bem, eu acho que você tem mais alguma colocação que você queira fazer? Eu acho que ficou bem explicado, gente, a importância de se tratar. Não, não estou nem aí, tem uma vasinho ali, variz ali, a importância de buscar o tratamento. E vocês veem o arsenal que temos hoje, moderno e menos invasivo, né? Que realmente leva a uma qualidade de vida bem melhor para as pessoas, né? É importante dizer que, assim, varizes, vasinhos, telangiectasias, eles não são só estética. Tem pessoas que procuram achando que é só estética, é também estética, principalmente no caso das mulheres, mas é uma doença, precisa ser tratado, tem consequências, e hoje nós temos um arsenal grande de técnicas minimamente invasivas também, para fazer o tratamento individualizado de cada paciente. Então, uma vez identificado vasos, varizes nas pernas, ou se tem a dúvida se aquilo é variz ou se não é, procure um cirurgião vascular para que seja feita uma avaliação e um tratamento mais precocemente instituído. Bem, eu gostaria de agradecer a sua presença, que atua em São Paulo, trabalha em São Paulo, em grandes hospitais em São Paulo, e desejar a você muito sucesso, que você possa aí cuidar aí das pernas, né, de todos aí com muito carinho, como eu sei que você vem fazendo no decorrer da sua vida profissional. Eu agradeço o convite, quero parabenizar pelo programa, está tendo muito sucesso, levando informação para tantas pessoas, e espero ter uma próxima vez para falarmos mais sobre as doenças vasculares. Nós vamos falar sobre aneurisma, se Deus quiser. Com certeza. Logo. A você, quero agradecer a audiência do programa, o carinho, e espero contar aí com a sua audiência no próximo sábado, 1h15, 13h15, aqui, pela TV Alterosa.